Falamos aqui bastante já da geração que não consegue se desprender financeiramente, mas é verdade também que apesar de você achar que tem um poder de compra baixo, é muito possível que você esteja acima da média de um país como o nosso. Já parou pra pensar nisso? De que talvez você esteja numa posição considerável da pirâmide financeira e você não se dá conta só pelo fato de você perceber que o seu dinheiro não vale tanto, mas que há pessoas que estão muito abaixo do seu nível financeiro, quero dizer, ou de preparo financeiro ou educação financeira? Essa é a próxima conversa que eu quero ter aqui com vocês, porque é muito possível que você esteja, sim, muito melhor do que muitas pessoas dentro da pirâmide financeira do nosso país. E eu vou provar para você aqui, com alguns dados, de que sim, você possivelmente está, mas não se dá conta porque a dificuldade do contexto acaba fazendo com que você olhe apenas para alguns casos e negligencie toda uma outra bolha de pessoas que ainda estão lutando para pelo menos estabilizar as finanças, ou sair do modo sobrevivência. Olha que matéria curiosa. Quase 7 em cada 10 brasileiros não têm reserva financeira. Aponta aqui um estudo do Datafolha. Mas embaixo, uma tabela que eu quero que vocês acompanhem comigo. Olha só, falando em reserva financeira, certo? Reserva de emergência. Então, se você é alguém que só de ter algum guardado, seja qual valor for, você já está acima de 7 a cada 10 brasileiros. Porque você, nesse contexto, tem uma consciência financeira ou capacidade de renda a ponto de conseguir juntar algum patrimônio. Agora, tem uma tabela aqui detalhando um pouco mais sobre de quanto seria esse patrimônio. Então, vamos colocar aqui, reserva de emergência. 10% tem menos de 3 meses de reserva de emergência guardado em algum investimento. Outros 10% têm de 3 a 6 meses de reserva de emergência guardado. Só 6% tem de 6 meses a 1 ano de reserva de emergência guardada. Outros 6 têm por mais de 1 ano acumulado de reserva de emergência. E 67% das pessoas não têm reserva nenhuma. O que é reserva de emergência? É aquele valor que você, guardado, baseado no seu padrão de vida, você tem investido em algum lugar para caso dê algum problema na sua vida, um desemprego, alguma emergência, seja de saúde, ou seja em relação à casa, enfim, alguma obra de emergência, um carro quebrou, você pode tirar daquele dinheiro e colocar para resolver de imediato aquele problema. Geralmente, esse cálculo é de 6 meses a 1 ano do seu padrão de vida. Então, se você mensalmente vive com R$ 2.000, vamos supor, arredondando aqui, então você pega 2.000 vezes o número de meses que você deve guardar para caso de uma emergência, você tenha uma gordura financeira para gastar e não sair daquela emergência para o limbo. Então, se você tem R$ 2.000, né, de padrão de vida, de custo de vida, 2.000 vezes 6 vai dar 12.000. Então você pode ficar 6 meses ali, né, tranquilo, porque você tem uma reserva. O mínimo é 6 meses e a média é de 6 meses a 1 ano. 67% dos brasileiros não têm qualquer dinheiro para imprevistos. Você sabe o que é isso? São pessoas que, se perderem ali o emprego, vão depender apenas do FGTS. Ou são aquelas pessoas que, se o carro escangalhar, não tem uma grana e vão acabar se endividando para trocar, fazer uma manutenção simples de um carro. São pessoas que, se um cano estourar no banheiro, ela vai ter que se endividar para consertar, porque não tem nada de reserva para tirar desse fundo e resolver de imediato esse tapa-buraco que seria essa emergência. Outra prova de que talvez você esteja acima da média. Olha aqui outra matéria. Mais de 1/3 dos brasileiros
tem o nome sujo no Serasa. Quer dizer que são pessoas que estão com um boleto a pagar? Não. São pessoas que já venceu a dívida, não conseguiu pagar e estão com o nome sujo, mais de 1/3. É como se pegasse a população e 30% dela está com o nome sujo. Outro indicativo que só de você estar com a conta no azul, você já não faz parte de 1/3 da população. E aqui a matéria ela vai detalhando um pouco mais, vocês podem ler com mais calma a partir do título, mas é outro ponto de inflexão para você que tem um olhar viciado, né? De repente, vendo muitos daqueles casos de bolha de pessoas muito bem-sucedidas, esquece do quão o Brasil é grande. A internet tende a lidar só com extremos, né? Ou o extremo do sucesso, ou o extremo do fracasso, que é aquilo que viraliza, que desperta emoções. Mas, de modo geral, há muitas pessoas no limbo que estão ali, com o nome sujo, não tem algum sobrando de reserva, e etc, etc, etc. Outro dado para você se convencer ao fim desse vídeo de que talvez esteja acima da média. Mais de 48% dos brasileiros estão apenas se virando financeiramente. O que isso quer dizer? Segundo matéria, apesar de ser previsto como um dos fatores fundamentais para a cidadania financeira, ao menos 48% dos brasileiros estão se virando financeiramente. 44% afirmam que nunca ou raramente sobra dinheiro no fim do mês. Então, 44% das pessoas não consegue fazer com que o dinheiro sequer sobre no fim do mês. Ou seja, a pessoa ganha 2.000, gasta 2.000. Ganha 3.000, gasta 3.000. Ganha 5.000, gasta 5.000. Geralmente, essa pessoa ou está no modo sobrevivência, e aí não consegue fazer sobrar devido à baixa renda, mas percebe que a matéria não estratificou a classe social? Pode ter alguém que ganhe 6.000 e também gasta 6.000. Por quê? São pessoas que não conseguem viver um degrau abaixo do seu padrão de vida. Seja porque se viciou em gastar ou não consegue viver sem certos luxos. Daí, essa pessoa acaba entrando também nessa estatística de praticamente metade ali da população que não consegue fazer sobrar sequer 100 ou 200 reais no fim do mês. Não à toa, aquele dado lá atrás nosso, de quase 70% dos brasileiros que não tem reserva de emergência, acaba se aliando com esse aqui. Nem todos são classe baixa. Alguns podem ganhar bem, mas elevaram tanto o padrão de vida e de consumo que não conseguem baixar o degrau. Eu já falei aqui que a maior dívida hoje do brasileiro não é alimentação, mercado, colégio dos filhos, é carro. O maior gasto hoje do brasileiro, e estatisticamente falando, são dívidas com carro. Bom, você não come carro, certo? Você não dorme no carro, certo? E ainda assim é um dos maiores gastos do brasileiro. Basicamente vira um segundo filho na família. Você gasta muito para manter, né? E isso faz com que você entre em dívidas, uma dívida de classe média, onde prefere sacrificar um dinheiro no carro do que vender o carro, estar a pé ou de ônibus, mas do lado de cá sobrar mais dinheiro para reinvestir, para construir uma reserva maior, enfim. Claro que carro é essencial em alguns casos, mas na maioria esmagadora dá para se viver sem carro. Mas claro, carro é um nível a mais de conforto e liberdade, e poucas pessoas querem abrir mão disso. Então são alguns dados que eu trouxe aqui hoje para que você entenda o quão grande é o país
E o como essa bolha online de sucessos e fracassos não representam todo o nosso país. Que é muito possível que você, em algum desses dados, se encaixe. Ué, eu tenho ali meus 3, 4, 5 mil reais ou 10 mil reais na reserva de emergência. Acho que eu tô bem. Ou, não tenho nome sujo, já superou 30% da população. Ou, consigo sobrar algo no fim do mês, então já superei metade dela. Então, claro, né? Agora, para você, né, que tá naquele limbo financeiro, aquele passo a passo que sempre falamos aqui, é sempre bom repetir, né? Caso você queira primeiro ah, sair desse buraco antes de começar a respirar financeiramente, o primeiro de tudo é zerar suas dívidas, né? Não tem como começar a investir antes de zerar. O segundo zerou a dívida, conta agora tá no azul, não me limpou, reserva de emergência. De 6 a 1 ano, né? 6 meses a 1 ano do seu padrão de vida acumulado num canto para emergências. Isso numa conta digital, numa caixinha ou algo do tipo para conseguir retirar com liquidez rápida caso alguma coisa aconteça. E por último, depois que você limpou o seu nome, você respirou financeiramente, colocando uma boa reserva de emergência guardada, aí sim você começa a investir. E a regra de investimento que eu sigo é uma que eu aprendi com um amigo meu. Você investe o dinheiro do uísque e não o dinheiro do leite. O que isso significa? Que você não tira do essencial para investir. Você investe o dinheiro que sobra. Esse seria o dinheiro do uísque, que seria o dinheiro da diversão, e não do leite, que é o essencial. Isso vai fazer você não tirar daquilo que é importante para manter o teu padrão de vida ali, as contas em dia, para se aventurar em investimentos de alto risco. Essa é a minha trava, porque nós sabemos que aqueles que mais investem são um perfil masculino de 25 a 35 anos. É aquele perfil que mais corre risco. Então, quando eu vejo que estou fazendo um movimento muito agressivo financeiramente, calma aí, eu estou pegando um dinheiro essencial ou eu estou pegando um dinheiro que eu realmente posso gastar? Essa é a minha regra financeira pessoal. Eu tenho certeza que essa regra já me poupou de muita dor de cabeça. Então, tu tá acima ou abaixo da média? Coloque nos comentários se você superou muitos nessa corrida dos ratos financeiras que chamamos de país. Se enxergou em algum desses tópicos, coloca aqui na descrição o seu relato com saúde financeira.